No Hiperconectado de hoje, plásticos. Imagina que você acordou cedinho com o galo cantando e foi escovar os seus dentes com escova de madeira com cerdas de pelos de animais. Aí você pega o seu pote de vidro e leva ele na venda para poder pegar 100 gramas de manteiga e tomar o seu café. Depois desse café você não consegue lavar a sua panela porque você até tem a bucha vegetal, mas você esqueceu de levar o potinho de vidro para poder trazer detergente para casa. Aí você vai trabalhar ou vai estudar usando uma mochila de algodão que já está descosturando porque ela não é tão resistente assim e vai ter que se virar para pegar alguma condução que não use plástico no pneu, na fabricação, no material, no vidro, no que for. Esse é o começo do dia de alguém que está levando a sua vida sem plásticos, um material que se tornou fundamental para a nossa vida moderna. Se você tem menos de 30 anos, provavelmente as primeiras coisas que você encostou na sua vida eram feitas de plástico e certamente o que você vai encostar no final da sua vida também é feito de plástico. Agora, como o plástico se tornou tão onipresente na nossa vida? Essa é uma longa história, uma história de um século de sucesso, na verdade, mas o plástico ele se tornou onipresente, basicamente, como você disse, por duas características que eu considero fundamentais. A primeira que é da origem dele. É um material plástico, portanto, moldável. Isso sim. que levou ele a, de fato, se tornar um material muito eclético. Você pode fazer o que você quer com ele. Você pode fazer fibra, você pode fazer filme, você pode fazer peças injetáveis, você pode usinar, certo? Então, quando a gente fala de plástico, a gente fala de um material altamente utilizável para um monte de coisas, né? A segunda coisa que eu acho que faz parte da história do sucesso é de que provou-se que é possível criar um número de possibilidades muito grande. Então, você consegue sintonizar a propriedade do plástico para aquilo que você precisa. Por exemplo, Você precisa de um material mais rígido, você precisa de um material mais flexível, você precisa de um material mais elástico, você precisa de um material mais condutor, um material mais eletricamente isolante, um material mais termicamente isolante. Então, todas essas propriedades são propriedades que a gente descobriu que são passíveis de você receber desses materiais. E aí, à medida que eles foram sendo criados, né, cada uma dessas famílias que eu considero para cada uma dos plásticos, criou-se uma família de aplicações onde você tem uma infinidade de coisas que você pode fazer com ele. Então, essa flexibilidade de uso é a segunda, que eu acho a segunda maior propriedade. Estando aqui numa fábrica de plástico, fica fácil da gente ver por que esse material é tão importante economicamente hoje em dia e por que ele é tão usado universalmente. O que eu tenho aqui na mão é um ingrediente básico, é o pelletzinho de plástico. Nesse caso aqui tem um pouco dele transparente e um pouco dele colorido para dar uma peça que vai ser transparente, mas com uma certa cor. Isso aqui, esse ingrediente básico, vai dentro daquele funil ali em cima, que junta essas partes todas e despeja dentro de uma caldeira aqui embaixo, que vai esquentar e derreter isso. E ao mesmo tempo que ela derrete, ela enfia isso numa seringona que vai pressionar isso dentro de um molde aqui dentro com toneladas de força. E é dentro desse molde que o plástico vai ganhar o formato que a gente quer, nesse caso, uma taça translúcida aqui. Cada molde desse vai dar conta de fazer milhões dessas peças. Então você consegue, com um pouquinho de material básico, fazer uma peça atrás da outra, sem parar o dia inteiro aqui. A palavra plástico vem do grego plásticos, que significa flexível, e a gente usa isso para falar sobre qualquer material que pode ser modelado usando pressão e calor para criar objetos. Tem resinas naturais, vindas de árvores e até o marfim moldado, que eram chamados de plásticos naturais. Mas o plástico que a gente usa hoje em dia não tem nada de natural. Ele é fruto de muito desenvolvimento e muito experimento. Inicialmente eles começaram da madeira. Da né? madeira? Da madeira, fazendo celulose e com a celulose fazendo
plásticos, né? Celulose é a fibra do papel, né? Sim, né? Então, com a celulose, o primeiro que foi feito foi o nitrato de celulose, né? Que é o celuloide, né? O celuloide. Então, pera, quando a gente fala que o filme fotográfico era celuloide, que um filme foi registrado em celuloide, é Sim, isso? Isso mesmo, isso mesmo. É por isso que ele pegava fogo, né? Ainda hoje, os plásticos são feitos a partir de madeira? Alguns, né? Alguns, né? Hoje tem algumas coisas feitas, ou então alguns compostos feitos de celulose. Hoje se usa muito nanofibra de celulose, microfibra de celulose, às vezes até para incorporar nos outros plásticos, né? 30 anos antes da celuloide ser criada, em 1839, o americano Charles Goodyear criou o processo de vulcanização da borracha que tornava o material mais resistente. Em 1862, Alexander Parkes descobriu um material orgânico originado da celulose. A parquesina, como ficou conhecida, podia ser moldada quando aquecida e mantinha a mesma forma após esfriar. Em 1869, John Wesley Hyatt descobriu a celuloide, que o professor Hélio Liebeck mencionou. Um material à base de nitrato de celulose formado por uma mistura de fibras de algodão com ácidos. Em 1907, uma grande revolução na história dos plásticos. O químico belga Leo Hendrik Baekeland criou a primeira resina totalmente sintética, a baquelite, uma combinação de fenol com formaldeído. Depois teve uma química das macromoléculas que nasceu na década de 20, 30, que aí a gente teve os primeiros poliésteres, o primeiro grande hit comercial foi o nylon, né, de 1935, da DuPont. Depois teve, no começo da guerra, um esforço muito grande nesta área para substituir vários materiais, invenção do PET, né, do polietileno teftalato, que até hoje é uma gigante, uma indústria gigante, uma commodity imensa, né, foi descoberto lá na década de 40. E daí para frente vários outros materiais, a gente teve as poliolefinas, a gente teve os poliacrilatos, o PVC, né, que ainda hoje é um grande material de grande uso. Isso tudo foi na primeira metade do século XX. Todos esses exemplos de plásticos que o professor Catalani mencionou são derivados do refino de petróleo. No processo de refinamento do petróleo é obtida a nafta, que é a matéria-prima para a produção de eteno, propeno, butadieno, benzeno, tolueno e xileno, que são os insumos para a fabricação dos principais tipos de polímeros usados na indústria de transformação. Esses polímeros se transformam em pequenos pellets, que são derretidos e moldados ou injetados. Os plásticos foram desenvolvidos intencionalmente para substituir materiais naturais, como o marfim, que era usado para fazer bolas de sinuca ou teclas de piano, ou o casco de tartaruga, que era usado para fazer botões, pentes, óculos, e que, como essa taça aqui, passaram a ser feitos de plástico. Essa aqui já foi feita de cristal, já foi feita de vidro e agora é feita de poliestireno cristal para ser transparente assim. A gente foi substituindo e criando demandas. O PVC, só para te dar um exemplo, PVC é o mesmo PVC que a gente faz tubo rígido para carregar água, né, ou passar fios. É o mesmo PVC que você faz um expandido, uma espuma, para fazer solado de sapato. Para fazer, por exemplo, o filminho que você envolve o seu sanduíche para pôr na geladeira. Tudo isso é PVC. Então, a gente criou demandas que não existiam, né? Então, hoje a gente vive numa sociedade onde, de fato, o plástico é onipresente. Eu duvido que qualquer pessoa que estiver nos assistindo agora, se vê em volta, vai descobrir pelo menos de 6 a 10 tipos diferentes de plástico. Ele está sentado no plástico, ele está vestindo um plástico, o celular dele está cheio de plástico, a TV dele está cheia de plástico, né? A tintura, né, nós estamos falando de PVAC, que é o que a gente usa para parede, também é um outro tipo de plástico.
Veja, a indústria automotiva tem grande uso de plástico, a indústria aeroespacial tem grande uso de plástico, a indústria têxtil, nem falar, a indústria, né, da construção civil, a indústria de embalagens. Vamos para embalagens. Até metade do século passado, a gente embalava as coisas em quê? Papel. Basicamente, né? Papel e seus derivados, certo? Hoje, a quantidade de tipos de coisas que você pode ter para embalar, a indústria de embalagens é absolutamente diversa. Que não é single use, foi esterilizado e embalado em alguma coisa plástica. O seu cobertorzinho, o jaleco do doutor, o que for, a máscara que você usa, o que for. Tudo isso é plástico. O plástico revolucionou a nossa saúde, porque ele revolucionou a medicina. Ele é durável, é barato, é transparente, é impermeável, é compatível com outros materiais e com o nosso corpo, e com isso tudo ele também é descartável, o que ajuda muito a evitar a contaminação e ter equipamentos que são compatíveis com o nosso corpo. Anualmente, a gente está batendo 370 milhões de toneladas de plástico ano. Em 2022 deve estar batendo isso. Se você somar com o que já foi totalmente tomado, você não sei quantos bilhões de toneladas de plástico existem espalhados no planeta. Esses materiais, eles têm uma durabilidade entre eles um pouco distinta, mas comparativamente ao tempo de uso dele, da peça dele, é muito maior. Tá certo? Então, o plástico, ao ser descartado, ele vai ser descartado e vai ficar na natureza por muito tempo. Então, este é o grande desafio atual. O que fazer com o plástico pós-uso, certo? E aí entra um conceito que o cidadão tem que se instruir e participar, que é um conceito de circularidade, a economia circular, a economia de reciclagem. Porque o material ele é muito bom, ele resiste a reuso. A reuso significa reciclagem. A reciclagem pode ser de vários tipos. A reciclagem mecânica, que é aquela que aproveita a estrutura dele inteira, como ele está. Então você pode... o PET, né? O PET que é o mais, de longe, o mais bem estruturalmente reciclado. O PET você pode reusá-lo várias vezes. Você pega o material, usa, vai lá, pica, limpa, reinjeta. E ele volta a ser outras coisas. Então, vários desses plásticos, eles têm uma tecnologia de reuso, de reciclagem muito bem estabelecida. No próximo bloco, a gente mostra como os plásticos são reciclados. E a gente também fala do impacto que eles causam no meio ambiente e no nosso corpo. O Hiperconectado já volta. De volta com o Hiperconectado. A gente já viu que os plásticos foram desenvolvidos para substituir materiais naturais que não dariam conta de suprir a nossa vida moderna. Mas essa durabilidade toda que o plástico tem pode causar muitos problemas no meio ambiente. A reciclagem é uma das formas que a gente tem de começar a tentar mitigar esse problema. Dentro de uma cooperativa de reciclagem, o plástico ele é o carro-chefe, tá? Então, assim, dentro de um volume, a gente tem algo em torno de 20% sendo plástico, mas isso refletido no faturamento é mais de 60%. Então, o plástico ele é o carro-chefe de uma cooperativa, só que, assim, o maior ponto positivo dele também é o maior ponto negativo. A gente tem uma cadeia enorme de plásticos. Então, assim, às vezes eu tenho um mercado para 4, 5 tipos dele e para um específico eu não tenho. Então, por exemplo, a garrafa PET branca, né, completamente pigmentada de branco,
ela é do mesmo material que uma garrafa PET convencional, de refrigerante, de água. Só que eu não tenho como misturar essas duas embalagens por conta da cor. Estou entendendo que o que viabiliza esse plástico ser reciclado aqui é a demanda da indústria que vai comprar isso de vocês. Exatamente. Dentro da Ecopercados a gente tem uma palavra que a gente usa que é a reciclabilidade. Certo. Tá? Ela não está dicionário, mas a gente usa no dia a dia. Por quê? Todo material, plástico principalmente, ele é passível de ser reciclado, mas nem por isso ele é reciclado de fato. Então assim, hoje, algo em torno aí de 10% a 15% do que chega na Ecopercados vai para rejeito. Tá? E 80% disso ele pode ser reciclado. E dentro dos 80%, outros 60% é plástico. Ou seja, você infelizmente ainda está mandando material para aterro sanitário que ele poderia ser aproveitado de outras formas, mas você não consegue porque você não tem demanda por ele. Se eu for separar o material em casa, o que eu separo como reciclável e que preparo que eu dou para isso para ser mais bem aproveitado? Olha, a gente sempre fala uma coisa específica. Tá em dúvida? Coloca no reciclável. Porque assim, aqui a gente tem um processo que envolve dezenas de pessoas, tá, que vão segregar esse material da melhor forma possível. Então assim, tá na dúvida? Coloca no reciclável. O único processo que a gente pede para fazer antes da pessoa descartar esse resíduo é uma lavagem simples no material. O Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo. O material mais descartado por aqui são fraldas, com as quais eu tenho contribuído muito com meu filho, e garrafas PET. O que é isso tudo que a gente tem por aqui? A gente aqui tem uma amostra do que a gente encontra nas praias do estado de São Paulo, nas praias brasileiras, de uma forma geral, nas praias do mundo. Né? A gente tem materiais os mais diversos, gerados pelas mais variadas atividades humanas, do mergulho à pesca, né? À recreação, como o bonequinho. Tudo aqui basicamente é plástico, mas você tem vários formatos e vários caminhos. E aí a gente tem produtos derivados da pesca, né? A boia, a rede, o isopor aqui, né? E aqui tem uma coisa curiosa, que em cima do isopor, claro, fica à vontade, tem cracas, né? Que são crustáceos que gostam, né? Que vivem em cima de substrato duro. Isso aqui é um substrato duro. Os Estados Unidos são de longe os maiores poluidores, mas eles reciclam muito mais do que a gente. Eles reciclam por ano mais plástico do que nós consumimos no total. Quando a gente chega no mar, por exemplo, a gente está falando de resíduos que boiam, de resíduos que afundam, resíduos grandes, resíduos muito, muito pequenos que a gente nem vê, mas os animais marinhos ingerem, né? E podem morrer em função disso, podem ser contaminados pelos poluentes que estão associados a esses materiais. Mas a gente gera esse plástico, esse lixo, pelo menos aqui na cidade, né? Na rua, perto de um lixo que o pessoal não jogou, na calçada ou algo assim. Como que isso vai parar no mar? Esse percurso do resíduo até chegar no mar é algo que a gente estuda de forma muito cautelosa e muito detalhada, porque essa é a chave da solução. De onde ele vem? Essa é um pouco a estratégia ou a lógica por trás da economia circular. Né? Além da circularidade, de você reaproveitar os produtos que seriam, né, virariam resíduo e passam a ser matéria-prima, você também vai atacar o momento do design do produto para que ele sequer vire lixo. Né? O momento em que ele vai ser talvez não consumido, porque vai ter uma redução, vai ter uma reflexão sobre quanto se consumiu, para que consumir. Né? Então são discussões bastante profundas que precisam ser engatilhadas e conectadas para a gente acomodar toda essa complexidade. Então a gente tem uma estimativa de que 80% do lixo que está no mar veio das atividades humanas feitas no continente. E 20% de atividades humanas no mar. Por exemplo, pesca. Então, um grande problema hoje que a gente tem é a pesca fantasma. Que são os petrechos de pesca que são perdidos. É rede, é linha, Entendi. anzol. Que também né? são feitos de plástico. Boa parte deles. Então, as redes, né? As linhas, os cabos, eles causam impactos tremendos. Eles pescam para ninguém. A gente chama de pesca fantasma. É um material tão nobre que a gente não consegue mais viver sem ele, mas seria muito bom se a gente soubesse conviver com ele a longo prazo, né? Exatamente. É como em qualquer relacionamento. A gente está exposto a compostos químicos tóxicos e microplásticos em todas as etapas do longo ciclo de vida dos plásticos,
da extração até o descarte. E essa exposição pode acontecer por várias formas. Pode ser por inalação, pode ser por ingestão em comida com microplásticos e pode ser até pelo contato com a pele. Os microplásticos são o resultante da degradação dos plásticos em partículas muito pequenas, de até 5 milímetros. Elas vão desde nanopartículas, que são menores que um micra, até 5 milímetros, muitas vezes na forma de fibras ou de partículas irregulares. Por consequência, essas partículas elas têm adentrado o nosso corpo. Então, tem muitos estudos mostrando já que existe microplástico no pulmão, que vem pelo ar, microplástico que está nas fezes, microplástico no sangue, microplástico dentro do fígado, microplástico nos rins, microplástico na placenta humana e até no leite materno. Quais são as consequências da gente ter tanto microplástico dentro do nosso corpo? Os estudos feitos em culturas celulares que simulam as nossas células, o contato das nossas células com essas substâncias, mostram que os microplásticos são capazes de induzir diversas reações celulares, como ligadas à inflamação, ligadas ao estresse oxidativo, entre outras coisas. Alteram a viabilidade celular. Existem hoje evidências já bem fortes que o microplástico é capaz, sim, de fazer mal à saúde animal e humana. O professor de design da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP falou para a gente sobre a importância do plástico no design industrial. Do ponto de vista estético, sociológico, tecnológico e econômico, o plástico, ao permitir, olhem que interessante, ao permitir simular outros materiais, por exemplo, o plástico aceita banhos metálicos e ele se transmuta em um metal de maneira superficial. O plástico simula mármore, o plástico simula concreto, o plástico simula madeira. E isto tem muito que ver com um fenômeno determinante, central para o design industrial, que é a ideia de kit. Ele barateia, ele de certa maneira, frauda a percepção do usuário. E eu diria que sem o material plástico a gente não teria indústria, a gente não teria a atividade do design industrial como a conhecemos, não teríamos a civilização como a conhecemos. Plástico mal projetado, plástico mal utilizado em produtos de ciclos curtos de duração, em produtos efêmeros, em produtos que não atendam aos usuários, isso tem um preço ambiental realmente expressivo. Mas imaginem um plástico que fosse utilizado em um design, em uma indústria iluminada, com conceitos morais, éticos, muito imperativos. Seria uma transformação, um avanço civilizatório. A vida moderna se tornou inviável sem o plástico, mas o nosso consumo de plástico também se tornou inviável para o planeta. A solução começa pelo consumo consciente e pela redução dele dentro de uma economia circular. O que falta? O que falta é uma estrutura de recuperação. E aí que eu estou falando que é a parte onde o indivíduo, o cidadão, tem que se instruir e se posicionar. E não é só sobre posicionar sobre a minha parte, olha, estou reciclando o meu lixo em casa. Não é bem isso. Estou escolhendo e cobrando do meu legislador que a legislação produza, né, esta economia circular de forma eficiente. E um exemplo simples que eu posso te dar. Até o final do século XX, nós tínhamos um grave problema com pneus, certo? O problema do pneu descartado era gigante no mundo inteiro. Isso começou a gerar um circuito de legislação onde você responsabilizava
e aqui no Brasil isso aconteceu no final, em 1999, 2000, você responsabiliza o fabricante ou o vendedor, do fabricante que fabrica aqui ou que revende um importado, de cada pneu que ele vende, ele tem que dar destino a um pneu usado. Dar um destino. Isso provocou, no mundo inteiro, uma corrida por tecnologias de reuso do pneu. E hoje o pneu, ele passou a ser, o pneu usado, o pneu velho, passou a ser um material de valor econômico, porque foi gerado uma estrutura de reuso. E ali você pode mandar ele triturar, separar o que é metal do que é borracha. A borracha você manda para queimar, virar energia, ou você pode mandar para misturar no asfalto e ele vira parte do asfalto. E é isso que a gente precisa para cada um dos materiais. Os materiais plásticos têm uma legislação já de reciclagem, uma classificação, mas a tecnologia de reciclagem ainda precisa de muito trabalho. É essa versatilidade do plástico e a nossa capacidade de inovação tecnológica que tem gerado dezenas de plásticos diferentes que aparecem embrenhados em tudo que a gente consome. Só que ao mesmo tempo fica impossível imaginar as pessoas conseguindo separar em casa dezenas de tipos de recicláveis diferentes. Por isso que a economia circular depende não só de nós indivíduos, mas de uma interação muito forte entre a indústria que produz esse plástico e o governo que regulamenta isso. Afinal, todo mundo paga pelas consequências desse uso. O Hiperconectado vai ficando por aqui e a gente se vê na semana que vem. Até lá!